Olá, 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 meu querido aluno, minha querida aluna, e aí, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Estudando muito, treinando muito, mas nós enviamos para vocês aí as correções do nosso primeiro simulado. Aguardo aí, no sábado nós enviaremos às 9 horas da manhã um novo simulado para vocês, com novas questões, com peça prática, com outra dissertação, para que vocês nos enviem e nós possamos fazer aí as correções novamente com os nossos apontamentos. Tudo bem, meus queridos? A aula de hoje eu mandei no e-mail de vocês que nós falaremos sobre o RCPN, mas eu optei em nós terminarmos a parte de tabelionato e aí por isso nós faremos aí esse módulo de protesto com 3 aulas. Esta aula de hoje sobre o protocolo, a segunda aula sobre intimação e edital de intimação e a terceira aula sobre a lavratura, sobre o registro do protesto. Depois eu até falo para vocês sobre esta divergência em relação a este tema. Tranquilo? Meus queridos, mais uma vez, lembrando, já sempre eu falei isso para vocês na primeira aula, estou falando novamente, falo sempre nas correções, falei no gabarito do primeiro simulado. Cuidado com a gramática. Cuidado com a gramática, porque em especial nessas duas peças, na dissertação e na peça prática, o examinador, você só pode receber, conforme consta no edital, as seguintes notas: 0, meio ponto, 1 ponto, 1,5, 2, 2,5 ou 3. Assim, meus queridos, um simples erro, a falta de um acento em gramática, por exemplo, em código, escreveu Código Civil sem acento no O, poderá ser penalizado perdendo 0,5 da sua nota. Então, muita atenção na hora da revisão, com as vírgulas, com a acentuação, para que nós não sejamos pegos de surpresa e tenhamos aí a nossa nota reduzida em razão de um erro bobo aí de gramática. Tranquilo, meus queridos? Tudo bem? Beleza? Lembrando mais uma vez, cuidado com a letra, simetria na letra, tamanho da letra, escrever sempre sobre a linha, tomar cuidado com o espaçamento entre uma letra e outra e entre uma palavra e outra, para que a sua dissertação ou a sua peça prática fique aí com um aspecto muito bom e que o examinador queira te dar uma nota melhor em relação à sua letra também. Tranquilo? A aula de hoje fala sobre protesto, mas eu queria chamar a atenção de vocês sobre um item que eu não falei na primeira aula, que é o item 8.1.5 do edital. O item diz o seguinte, ó: a questão prática consistirá na elaboração de escritura, ata, edital, registro, instrumento, certidão ou quaisquer outros documentos relativos a atos próprios da atividade notarial de registro ou solução de caso, problema a respeito de tais atividades. Então, muita atenção, porque pode cair na sua prova que você tenha que lavrar o ato, que eu vou ensinar para vocês aqui, como você pode também ser arguido, ser requerido de você um conhecimento sobre a solução de um problema ou de um caso a respeito de tais atividades. Muito cuidado então nesse segundo simulado aí, que eu posso colocar tanto na dissertação quanto na peça prática uma solução de um caso problema. E aí, professor, como eu faço? Aí você deve fazer uma dissertação, certo? No modelo de dissertação, mesmo que seja ali na peça prática. Por que modelo de dissertação, professor? Com a introdução, com os parágrafos simétricos, com 4 a 5 linhas cada uma, explicando o que? Como você iria solucionar esses casos concretos que lhe forem apresentados. Tranquilo? Então, se cair a solução de um caso concreto, na introdução, você diz sobre o que versa esse caso, o presente caso versa sobre isso, 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 isso e isto. Ponto. A solução do caso poderia ser dada da seguinte forma, e aí você vai dar todas as soluções possíveis em relação ao caso que lhe foi apresentado, com no mínimo 20 linhas. Beleza? Tranquilo então? Muito bem, agora eu fico mais calmo em relação a isso. Estava preocupado de você achar que obrigatoriamente deve fazer uma dissertação ou uma peça prática. Nesses dois itens você pode ser arguído sobre a solução de um caso, de um problema a respeito da atividade notarial. No nosso caso de hoje, sobre o protesto. Beleza, meus queridos? Vamos lá então. Nossa primeira aula, nós falaremos agora sobre o protocolo. Protocolo, livro de protocolo.
Você deve ter muita atenção e você deve fazer a leitura aí dos artigos do Código de Norma que versam sobre o protesto. O artigo do Código de Normas é a partir do artigo 708, fazer uma leitura minuciosa para que você aprenda como é o protesto no Maranhão, para verificar em especial o seguinte: se o título pode ou não ser protocolizado. Por quê? Se o título não puder ser protocolizado, você deverá lavrar uma nota de devolução, que nós aprenderemos na nossa última aula. A nossa última aula será justamente sobre isso. Por quê? Porque a nota de devolução pode ser sobre registro de imóveis, sobre protesto, sobre qualquer uma das atribuições. Então nós aprenderemos ao final. Você verifica se o ato pode ou não ser protocolizado. Por exemplo, uma regra do Estado do Maranhão diz que o título só pode ser protestado, o artigo 735, só pode ser protestado se o local indicado no título, como o local do pagamento, for o mesmo local da sua comarca. Então você deve analisar essa territorialidade. Então o local indicado na duplicata para pagamento é a cidade de Timon. Então, somente a cidade de Timon, o tabelião de Timon, é que poderá fazer este protesto. Há tanto o protocolo, quanto a intimação, edital de intimação, e o registro ou lavratura do protesto, que nós aprenderemos na terceira aula. Tudo bem? Então, verificou que pode ser protestado lá no seu rascunho, verificou que o título possui todos os requisitos legais, requisitos formais, que deve ser feita a análise pelo tabelião. Você vai inscrever esse livro, esse título, né, no nosso livro de protocolo. Tranquilo? Tudo bem? Então vamos lá. Professor, como é um protocolo? É muito simples. Na verdade, é o ato mais simples que nós temos para lavrar se cair uma prova de concurso. Se cair um protocolo de protesto, você fala, agora nota 10, porque não tem como errar. São só dois requisitos. Olha que legal. O cabeçalho e o artigo 734 do Código de Normas. Somente com esses dois requisitos você faz um protocolo perfeito. Beleza? Então eu vou sair aqui um pouquinho de lado para que a gente comece a lavrar o nosso protocolo aqui no restante da tela, para que você consiga me acompanhar. Tudo bem? Vamos lá então. Primeiro, o cabeçalho. O cabeçalho, diferente do que nós verificamos lá na escritura, porque o ato era muito grande, muito extenso, nós não poderíamos colocar aquele cabeçalho que eu ensino a vocês no livro. Aqui você pode colocar tranquilamente todos os itens. Então nós começaríamos com a lavratura do nosso ato da seguinte forma: primeiro, brasão da República, República Federativa do Brasil, Estado da Federação, comarca, município, tabelionato de protesto, livro de protocolo, ano, folha, número. Este é o nosso cabeçalho. Tranquilo? E aí você já vai diretamente para o artigo 734. Professor, você pode colocar o artigo 734 do Código de Normas na tela? Não, porque você deve verificar agora no seu material. Dê um pause aqui na aula, procure no seu material para que você já comece a acompanhar, porque isso é importante, você aprender a manusear o que você tem em mãos, o seu material. Então você já deve começar a aprender. Eu não colocarei mais artigos de lei na tela, eu só colocarei aqui a forma com que eu lavraria o ato. Tranquilo? Então vamos lá, artigo 734. O artigo 734, você já deve estar acompanhando, diz o seguinte: o livro de protocolo poderá ser escriturado mediante processo manual, mecânico, eletrônico ou informatizado, em folhas soltas e com colunas destinadas às seguintes anotações: número de ordem, natureza do documento, valor, apresentante, devedor e ocorrências. Então, como eu faria agora o nosso livro de protocolo? Primeira linha aqui, logo abaixo da folha, né? Número de ordem, número, entre parênteses, ponto. Natureza do documento, e aí eu coloco entre parênteses, descrição do documento, ponto final. Valor, valor indicado para protesto, ponto. Apresentante, nome, endereço, RG, CPF, CNPJ ou a qualificação conforme você já aprendeu lá na nossa escritura. Tudo bem? Tranquilo então? E aí nós passamos agora para o quê? Para o 734, parágrafo 1º, que diz lá o seguinte: na coluna ocorrências,
deverão ser lançados o resultado, a liquidação do título, a sustação judicial, a retirada pelo apresentante, o protesto ou a devolução por irregularidade. Então eu colocaria o que no meu ato, no meu protocolo? Ocorrências. O título foi retirado pelo apresentante em a data que foi retirado, se for um título retirado, por requerimento escrito. Ah, mas se foi protestado, colocará, o título foi protestado em razão do não pagamento no prazo legal. Ou houve sustação, o título foi sustado pela determinação judicial do juiz tal, da comarca tal, conforme mandado número tal. Tranquilo? Então, aí vai depender do que aconteceu com o título, se o problema lhe der, ou se não der, você só vai colocar isso aqui, entendeu? O que diz a norma. Parágrafo 2º do artigo 734. O parágrafo 2º fala do encerramento diário. Eu vou deixar ele para o final, porque justamente para a gente encerrar o nosso protocolo, deixarei ele para o final aqui então, tudo bem? Vamos lá, o parágrafo 3º do 734. Nossa, professor, que simples, é só um artigo, só um artigo, olha que legal. Não sendo possível a protocolização imediata, desde que justificadamente serão os títulos protocolizados no prazo máximo de 24 horas, a contar de sua entrega pelo apresentante, sendo em qualquer hipótese irregular o lançamento do livro de protocolo depois de expedida a intimação. Vamos lá, como eu lavraria? Colocaria assim, o título foi protocolado imediatamente no mesmo dia de sua apresentação. Ponto final. Parágrafo 4º, acompanhe comigo aí no seu material. As anotações são de caráter sigiloso. Eu colocaria na minha peça. Todas as anotações desse protocolo são de caráter sigiloso nos termos do artigo 734, olha a vírgula, lembra da vírgula obrigatória, certo? Parágrafo 4º do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, que você está autorizado a fazer, colocar essa sigla sem nenhum problema, tudo bem? Se quiser escrever também não há nenhuma vedação, é sua opção. Quando você falar Código de Processo Civil, Constituição Federal, você pode abreviar, porque são abreviaturas já conhecidas do mundo jurídico, tudo bem? Parágrafo 5º. Serão averbados no livro de protocolo a data do cumprimento da intimação e a do pagamento e a da sustação judicial do protesto, a devolução ou o protesto do documento. Então, eu vou colocar agora o que? Averbações, 2 pontos. Uma averbação que eu colocaria, por exemplo, a intimação foi cumprida em a data, o pagamento do título foi feito em a data. E aí, tudo bem, passaremos agora para o nosso encerramento, encerrando também a nossa aula. O encerramento, o parágrafo 2º diz o seguinte, a escrituração será diária, constando do termo de encerramento o número de documentos apresentados no dia, devendo a data da protocolização ser a mesma do termo diário de encerramento. Como eu lavraria isso? Colocaria o seguinte: está passando um avião aqui agora e eu vou só dar um tempinho aqui na aula e já continuo para que a gente não atrapalhe o nosso som. Aí, beleza, o pessoal estão viajando aqui perto de onde nós estamos gravando. Vamos lá. Colocaria o seguinte, encerro o lançamento diário no livro de protocolo, constando que nessa data foram protocolados número de títulos, ou seja, quantos títulos, com data da protocolização, coincidente com a do termo de encerramento. Dou fé, data, assinatura do tabelião. E aí nós encerramos o nosso protocolo. Muito tranquilo, muito fácil de você memorizar. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Posso confiar em vocês? Façam o treinamento deste ato, porque se cair um ato relacionado a protesto, só você que está assistindo a aula do professor André Vilaverde vai conseguir fazer. Ninguém mais conhece de protesto. Só vocês sabem como realmente lavrar um protocolo de protesto. Tudo bem? Então vamos treinar para que, se isso cair na nossa prova, nós já tiraremos com certeza aí a nota máxima em relação a esse tema. Valeu, meus queridos? Volto daqui a pouquinho na nossa segunda aula sobre a intimação e sobre o edital de intimação. Até daqui a pouquinho.